Capítulo 46. Voltar para onde? Lina não sabia para onde voltar, nem para onde ir. Depois de vagar por um bom tempo, naturalmente seu espírito foi atraído até o cemitério onde tinha sido enterrada. Cruzou a entrada e sentiu-se conduzida para uma outra extremidade. Fechou e abriu os olhos. Viu-se diante de um túmulo. Olhou ao redor e estavam enfileirados, afastados dos demais. Lina contou. Eram 13. Sentou-se em frente a um deles, que a atraiu. Ficou observando, abraçou os joelhos e começou a pensar nos últimos acontecimentos, na conversa de Luiz Sérgio com Rosana, nos seus impulsos, no abraço de Bibiana e no carinho de Marusca. Sentiu-se só, profundamente só. Os dias foram passando, o tempo, de certa maneira, foi passando, e Lina não soube precisar quanto teria passado. Olhou para o alto, sentiu a energia do sol, e pela primeira vez em muito tempo sentiu sede. Alguém lhe estendeu a mão com um copo com água. Lina só viu a mão e o copo, nem virou o rosto. Apanhou o copinho de plástico e bebeu devagar, mas com vontade. Passou as costas das mãos nos lábios e agradeceu. Obrigada, nem faço ideia de quanto tempo não bebi um copo decente de água. Não há de quê, se precisar é só pedir mais. Lina sentiu o ar fresco e fixou os olhos naquele túmulo em particular. Você foi enterrada aí? Disse a voz. Onde? Bem em frente, nesse túmulo? Ela teve uma sensação estranha, sentiu um calafrio. Levantou-se, olhou, perscrutou o local. Depois viu a placa de metal e leu. Somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz. 2 de fevereiro de 1974. Incêndio no edifício Joelma. Lina sentiu um nó na garganta. Chorou. Que homenagem bonita. Feita por pessoas que nem conheceram você e os demais, continuou a voz. Foi um ato de amor e solidariedade. Ela fungou e secou as lágrimas com as costas das mãos. Por que eu não vejo você? Porque é de dia ainda. Quando anoitecer, eu vou aparecer. Então você pode me ver. Tenho medo do escuro, disse ela. A voz riu. Por favor, você é praticamente uma alma penada. Quem está vivo é quem deveria ter medo de você. Não o contrário. Concorda? Eu não sou alma penada, respondeu nervosa. E é o quê? Anjinho do Senhor? Pensa que está aqui por quê? Lina não respondeu de pronto. Nem ela sabia ao certo por que fora atraída até ali. Deu de ombros e ficou quieta. Estava cansada de brigar. Deveria estar em tratamento e ter seguido para outras dimensões, como os outros 12 colegas. Apontou para os demais túmulos. Não estou entendendo. O que eu tenho a ver com esses outros túmulos? A voz riu. Era uma risada grave. Você é famosa. Ninguém sabe o seu nome, mas é famosa. Eu? Lina estava surpresa. Você e os demais. Não fiz nada que pudesse me tornar famosa em vida. Aliás, nem certidão de nascimento eu tive, acredita? Sim, e no entanto, depois de morta, ganhou fama. Lina começou a se irritar. Caminhou de um lado para o outro, passando pelas 13 covas, torcendo as mãos e balançando a cabeça de maneira negativa. Depois parou e tentou fixar os olhos em direção à voz. Parecia estar conversando com o ar. Escute aqui, melhor explicar direito essa história. Não estou entendendo patavina. Você e seus colegas aí do lado, apontou, morreram carbonizados dentro de um dos elevadores do edifício Joelma. Eu sei que morri no Joelma. Então é isso, vocês morreram lá exprimidos. Os legistas não conseguiram identificar os corpos. As famílias não vieram atrás e foram enterrados aqui como os 13 sem nome do incêndio. Por isso a placa, apontou. Sei. Ocorre, a voz prosseguiu, que muita gente, comovida com a situação, começou a vir aqui rezar, pedir por essas almas, incluindo a sua, é claro, para que pudessem descansar em paz. Lina sentiu-se tocada. As pessoas vinham aqui assim, sem mais nem menos? Vinham. E aí começou a formar uma energia boa, uma energia bonita, uma forma pensamento nutritiva. Lina fez um muxoxo.
A voz fez que não ouviu e continuou. As formas, pensamento que você cria, além de acompanhá-la, ficam também no ambiente. Quando um tipo de pensamento é muito cultivado, muito vivido num grupo, num determinado lugar, forma-se uma egrégora. É um conjunto de formas pensamento. Uma espécie de nuvem bem gigante que vive num lugar, sobre um objeto. As egrégoras podem se formar nessas casas, na empresa em que você trabalha, no seu negócio, nas escolas e assim por diante. Os lugares santos, lugares que Jesus passou durante sua vida nesse planeta, por exemplo, são carregados de egrégoras boas, assim como algumas igrejas e templos sagrados. Aqui onde estamos também. Num cemitério? Questionou Lina surpresa. Sim, depois explico melhor. Mas há lugares onde a egrégora é pesada, ruim? Com certeza. Por exemplo, a casa daquele vizinho, quando bebe, bate na mulher, nos filhos, tem uma egrégora de medo, de revolta. Tem uma energia muito ruim, de desequilíbrio. Geralmente, o hospital é um lugar onde a egrégora também é pesada, porque as formas de pensamento que lá estão são densas, de doença, de aflição, de desespero e morte. Tem uns bem bonitos, bem decorados. O hospital pode até ser bonito, ter uma decoração moderna e elegante, possuir um atendimento com padrão sofisticado, ter enfermeiras graciosas, médicos competentes, gente muito simpática. Entretanto, com o tempo, o lugar vai ficando impregnado dessas formas de pensamento, e a nossa sensibilidade percebe isso. Sei. Lina estava interessadíssima. Outro exemplo de egrégora pesada foi o lugar onde Joelma foi construído. Eu disse foi, no passado, porque não é mais. É uma história bem interessante para você entender bem o que são egrégoras. Pode me contar? Sim, claro. Sou todo ouvidos. Muitos anos na construção do edifício, existiu ali um pelourinho. Naquele espaço, os escravos eram açoitados e mortos de maneira cruel. Isso ocorreu durante os séculos XIX e XVIII, de forma rotineira. O tempo passou, veio a libertação, mas a energia trágica negativa, cheia de ódio e vingança, ficou ali naquele local. Depois, com a urbanização na capital, no início do século XX, o centro da cidade foi expandido, e ali, onde hoje está o edifício e outros arranha-céus, havia casinhas bem charmosas. Era um local totalmente residencial dos anos de 1940. Lina nem piscava. A voz, numa modulação suave, porém firme, prosseguiu. Numa dessas casas morava uma senhora com 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Paulo era professor universitário, moço culto, educado, envolveu-se com uma moça que pertencera à sociedade, Eunice. Ele se apaixonou perdidamente por ela, mas Eunice vinha de uma relação afetiva mal sucedida. Não era mais virgem, e para os padrões da época, isso era um passaporte para a condenação eterna e para a solteirice. Os padrões da sociedade da época eram muito rígidos, não permitiam que um homem pudesse se unir a uma mulher que já tivesse se deitado com outro. Paulo não quis se casar porque Eunice não era mais pura. É isso? Os padrões eram rígidos, sim, tornou a voz para Lina, mas Paulo não ligou, aceitou Eunice. O problema, num primeiro momento, foi o pai dela, Emílio. Tinha ciúme da filha e foi ele quem abriu o bico para Dona Benedita, mãe de Paulo. Como pôde fazer isso? Emílio inventou uma história, disse que Eunice estava usando Paulo para se livrar dos comentários, que ela não amava Paulo. Enfim, envenenou a cabeça da mulher. Mãe é mãe, e a de Paulo não foi diferente. Benedita fez da vida do filho um inferno. Paulo revoltou-se, propôs a Eunice que fugisse, mas ela não aceitou. Não queria deixar a família, queria conversar com Dona Benedita. Contudo, Paulo não conteve os impulsos e adotou medidas extremas. O que ele fez? Indagou Lima, curiosíssima. Eunice rompeu com ele e, desesperado, Paulo matou a mãe e as irmãs, jogou os corpos no poço e mandara construir nos fundos da casa. E nunca descobriram? Os vizinhos acharam estranha a falta de movimentação, porquanto Cordélia e Maria Antonieta sempre iam cedo à missa.
fazia todas as manhãs. Uma vizinha suspeitou, deu queixa. Depois Paulo declarou à polícia que a mãe e as irmãs tinham ido visitar parentes no sul e haviam morrido num acidente. Certa noite, a polícia apareceu na casa para averiguar, saber mais sobre o tal acidente. Visto que até então a polícia do Paraná não informara nada sobre o acidente ou morte da mãe e das irmãs de Paulo. Quando foram até o quintal e se aproximaram do poço, Paulo, pressentindo o perigo de ser descoberto, fingindo naturalidade, pediu licença para ir ao banheiro. Trancou-se no cômodo, pegou um revólver que guardava no armário do banheiro e meteu uma bala no peito. Morreu na hora. Nossa, encontraram os corpos? Sim, a polícia e os bombeiros acharam os corpos de Benedita, Cordélia e Maria Antonieta, já em avançado estado de decomposição. Um dos bombeiros, tempos depois, morreu de infecção cadavérica. Que horror, que tragédia! Durante pouco mais de 20 anos, o astral do lugar acumulou mais energia trágica, negativa, cheia de ódio e vingança, impregnando e contaminando inclusive o solo. Construíram o edifício no local, o resto é história. Lina estava boquiaberta. O fogo consumiu muita dessa energia, facilitando a limpeza energética. Houve uma renovação no ambiente. Com o passar do tempo, as pessoas vão conseguir, com as novas formas de pensamento, limpar essa energia e destruir de vez a egrégora negativa. Muita gente morreu. Vai me dizer que morreram por conta de uma limpeza energética. A voz dela era de indignação. Não, isso é transformar o ser humano em nada, em brinquedo da vida. Acontece que Deus não brinca em serviço. Não entendi. A vida na Terra é curta, ninguém dura 200 anos ainda. A voz replicou. É verdade, disse ela. Quando você nasce, já tem consciência de que um dia vai morrer, acreditando ou não em Deus ou em reencarnação. Este é um fato concreto. E cada um morre de um jeito. Uns mais cedo, uns mais tarde, uns mais jovens, outros mais velhos. A vida no planeta é assim, não adianta querer que seja diferente. Eu queria, mas ela não é. Aceitar o que não se pode mudar é um dos caminhos da sabedoria. Do que adianta dar murro em ponta de faca? Para sentir mais dor? Se você está encarnado no planeta, já sabe, vai desencarnar a qualquer momento. E por que essas tragédias? Eu não entendo por quê. Depende da maneira como olha a situação. Nenhuma morte é bem aceita, seja individual ou coletiva. Contudo, a morte coletiva, os desencarnes em grande quantidade de gente, causa comoção, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. Impressiona, comove, nos faz perceber que a vida é curta, nos faz refletir sobre uma série de posturas, nos faz sentir mais solidários, mexe com os nossos sentimentos mais íntimos. Começa a cutucar o nosso espírito, independentemente de crença ou religião. Quando você vê um desastre de grandes proporções, que mata sem respeitar idade, raça, gênero, condição econômica, orientação sexual, nivelando todos, percebe que há algo mais forte que comanda o universo. A morte é uma transformação, é o começo a vislumbrar. Sim, exato. Ilusão é pensar que a vida seja tão pequena que termine com a morte. O espírito é eterno. No universo, nada se perde, tudo se transforma. As pessoas no planeta estão acostumadas a valorizar a dor e o sofrimento. E esta valorização negativa chegou a tal ponto que tudo aquilo que acontece de bom é visto com desconfiança pelo ser humano. O mundo está assim porque muita gente se recusa a acreditar na força do bem. E o que me diz do agrupamento de pessoas que conseguem ser boas? Como assim? Por intermédio de associações e organizações que promovem ações de crescimento e bem-estar, que ajudam no ensino, no desenvolvimento, na qualidade de vida, na saúde. Há grupos espalhados pelo mundo que promovem tão somente o bem-estar dentro da coletividade. Há também casos de empresas que se instalam em determinada cidade, oferecendo progresso para a região e melhoria de qualidade da vida para os seus habitantes. O mecanismo da atração não é diferente. Bom, olhando por este lado, em todo caso, as mortes do Joelma têm a ver com essa egrégora negativa?
Não. Juntou-se a fome com a vontade de comer. O ambiente precisava de uma limpeza energética. Veja, o fogo, uma forma de purificação, e a limpeza pelo fogo foi capaz de destruir a energia que estava concentrada no local havia 300 anos. Já houve um avanço. Em relação às mortes, vamos falar mais sobre os desencarnados coletivos. Desencarnes coletivos. Sim, mortes de grupos afins, de espíritos reencarnados que têm objetivos de vida bem parecidos e morrem. Por esse motivo, de maneira semelhante, a vida reúne essas pessoas. É o que chamamos de desencarne com dia e hora agendados. Isso pode ser feito? Sim, se analisar pelo ponto de vista individual, sem acreditar que a vida continua, é uma tragédia sem proporções, no ponto de vista espiritual. Digamos que são tempestades passageiras do destino. O desencarne coletivo provoca revolta e dor nos encarnados. Diante da espiritualidade, tais processos são desencadeados pelas forças da natureza, que unem as pessoas de acordo com o momento da vida delas. Afinidades. Afinal, todos nós temos que partir, não importa quando. Por que morrer assim? Protestou Lina. Tanta gente junta, é muito triste. 2 espíritos aproximaram. Um deles, muito simpático, apresentou-se. Olá, meu nome é Jaime. Oi, sou Lina. Eu morri no incêndio Joelma. Mesmo? Sim, meu amigo Stefano apontou com o polegar para o lado. Também. Estão enterrados aí? Apontou para os jazigos. Não, fomos velados e enterrados por nossas famílias. E o que foram enterrados aqui ao meu lado? Foram resgatados logo após o incêndio e levados para o pronto-socorro, onde você também estava internado. Depois, cada um seguiu um familiar para suas cidades astrais de origem. Sabem por que morreram ali? Jaime fez que sim com a cabeça e explicou. No meu caso e no do Stefano, em outras vidas fomos corsários, piratas que ateavam fogo em embarcações e cidades sem dó nem piedade, na conquista de presas fáceis. Ao retornar para o astral, com o espírito afundado na culpa, eu, Stefano e alguns amigos pedimos o retorno à Terra, para o desencarne coletivo em incêndio sem escapatória, inexplicável sem a reencarnação. Deus os puniu, ela replicou rancorosa. Não, Deus não tem nada com isso. Foi a nossa consciência atormentada que não viu outra saída senão passar por situação semelhante para ficar em paz. É o tal do faz, paga? Depende da interpretação. Há espíritos que encaram essas experiências de outra forma, preferem entender de outra maneira. Acreditam que não precisam passar pela mesma situação. Cada um é um. Vim aqui falar de mim, de alguns amigos meus, só para esclarecê-la. Tem muita história no nosso passado que ainda desconhecemos, emendou Stefano do lado. As civilizações mais antigas matavam por matar, cometiam crimes bárbaros, hediondos, mas não conheciam as leis de Deus. Com o passar dos séculos, tocados pela luz das escrituras sagradas, os homens começaram a tomar consciência de outros valores. Surgiam as noções de justiça, fraternidade, irmandade, respeito, igualdade às raças. Até hoje há crimes e guerras, o homem ainda mata, protestou Lina. Não percebo tanto avanço assim. Sim, por enquanto os processos de autopunição se intensificaram com a tomada de consciência. Contudo, se olhasse agora à sua frente, toda a história da humanidade veria que avançamos bastante. O homem evoluiu muito. Hoje, há muito mais gente interessada em ajudar e crescer do que em destruir. Muitos também perceberam que não precisam mais sofrer para evoluir. Infelizmente, para a mente humana, o negativo ainda chama mais atenção do que o positivo. Este padrão de pensamento está mudando. Além do mais, voltou a falar Jaime, nem todos os que morrem no incêndio Joelma eram piratas como nós. Como eu disse, cada caso é um caso. Fomos lá atraídos por afinidade energética, cada um com um propósito específico. Veja você, por exemplo. O que tem eu? Não foi pirata, não ateou fogo em cidades. E morri lá por quê?
Embora o fogo tenha feito parte do seu passado, precisa reconhecer que no dia da tragédia estava com raiva, com ódio. Estava mesmo, concordou Lina. Energia de ódio é explosiva, é combustão pura. Você foi atraída até lá. Se tivesse pensado diferente, se tivesse se ligado ao seu guia espiritual, talvez tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse dormido até tarde, perdido a hora, e quando acordasse o incêndio já teria começado. Poderia ter sido poupada, ter tido um fio a mais de vida, ganhado uns anos, quem sabe. E por que não tive? Jaime coçou a cabeça e sorriu. Olhou para o seu companheiro e fez um sinal com o queixo. Precisamos partir. Só viemos porque o guardião pediu para esclarecê-la. Se entender que os mais de 180 desencarnados no incêndio tinham que morrer naquele dia e naquelas horas. Cada um vai saber, no momento certo, por que desencarnou dessa forma. Eu e Stefano tivemos esses esclarecimentos. E você, assim como os demais, também terá no devido tempo. Muito embora, tornou Stefano, não importe para o espírito o motivo. Como não? Claro que importa, eu me importo. Contra-argumentou Lina. Não, minha amiga, chegará um momento em que você não vai mais ligar para o porquê. Vai se interessar tão somente pela sensação de que a experiência provocou em seu espírito e seguir adiante. Porque dessa experiência toda, você aprende que a morte não tem volta. Por essa razão, completou Jaime, controle os impulsos, mantenha o equilíbrio, pois as coisas acontecem sempre do jeito que elas têm que acontecer. Espero que você tenha assimilado, compreendido, e logo possa sair daqui e ir em busca de sua felicidade. Isso é o que importa para todos nós, encarnados e desencarnados. O quê? Perguntou Lina. A felicidade, minha pequena, frisou Jaime. Só a felicidade. O resto é balela. Eles se despediram e sumiram. Capítulo 47. Certa tarde, com ar cansado, Lina perguntou: por que só conversa comigo durante o dia? Porque quando o sol se põe, você se recolhe e deita no túmulo. Tenho medo de andar aqui à noite. Ouço vozes, gemidos. São almas atormentadas, espíritos presos ainda ao corpo de carne. Por que você não as ajuda a sair, a se libertar? Não posso, é tarefa do próprio espírito. Enquanto não sair do estado de loucura, parar de se punir e pedir ajuda sincera, eu e meus assistentes não podemos fazer nada. Os gemidos são terríveis. Outro dia teve um que gritou aqui. Apontou para um dos 13 túmulos. Gritou tanto, mas tanto, que um dos coveiros se assustou. Achou que era uma das almas do incêndio. Jogou água sobre a lápide e o grito cessou. Porque o espírito assustou-se. Você bem sabe que não há nenhum desencarnado no incêndio preso aqui. Só eu. Por que quer, Lina? Está aqui porque quer. Estou insegura. Tenho medo de sair. Um dia perderá o medo. Ela sentou e apoiou o queixo nas mãos. Gostaria de partir. Pode ir, é livre para fazer o que quiser. Não sei para onde. Ela baixou a cabeça entristecida. Depois de refletir, perguntou: por que não tive mais um tempo na terra? Do que adiantaria? Você não iria mudar? Estava viciada em padrões que só lhe traziam dor e sofrimento. Lembre-se de que, mais uma vez naquele dia, por mais que tentasse, não controlou seus impulsos. Foi inflexível. Sempre fui uma mulher de extremos. Comigo é 8 ou 80. Sempre foi assim. Não vai ou racha. E o que adiantou ser tão resistente? Achou que isso fosse sinal de segurança? Ela fez que sim com a cabeça. E ele prosseguiu. Você não sentiu a vida com profundidade? Foi de um lado para o outro. Nunca quis parar para sentir, refletir, dar-se a chance de mudar o seu jeito de ser. Na vida, não podemos ser muito definidos. Precisamos ser mais maleáveis, flexíveis, porque a vida muda a cada momento, a cada segundo. Se a vida é flexível, também precisamos aprender a ser. Senti-me traída. Rosana me disse um monte de coisas horríveis. Eu me abalei. Problema seu. Quem mandou dar ouvidos a ela? Lina sentiu-se ofendida.
Está vendo? Tornou a voz. Você é fraca. Deixa-se levar na conversa. Envolve-se no comentário dos outros. Não toma posse dos seus pensamentos. O que os outros dizem vale mais do que o que sente. Se ouve algo de que não gosta, fica nervosa, irrita-se com facilidade e altera todo o seu campo de energia, ficando vulnerável ao ataque de formas pensamentos negativos, de encarnados e desencarnados. Faço tudo errado mesmo, resmungou chorosa. Não existe certo ou errado. Nada está errado. Se eu afirmar que você age errado, estaria julgando. Ora, quem sou eu para criticar ou julgar? Sou um espírito como você, que também está preso ao ciclo de reencarnações, vivendo, experienciando e aprendendo. Não quero apontar o dedo para ninguém, quero ajudar, esclarecer e confortar. Uma lágrima escorreu pelo canto de olho de Lina, e ela deixou que o pranto corresse livremente. Escureceu. Lina não correu para o túmulo. Perdida em suas dores, a voz foi tomada forma. Transformou-se em um homem alto, muito alto, com mais de 2 metros de altura. Elegante, porte atlético, rosto quadrado, furinho no queixo, olhos grandes, negros e profundos. Vestia um conjunto preto, com uma capa elegante, também preta. Ele a abraçou, e Lina aconchegou-se naquele corpão que lhe transmitia confiança, serenidade e segurança. Sentiu-se protegida. Ele continuou a falar, agora com modulação mais suave. Quero que você pare de sofrer, porque cada vez que você escuta o comentário do outro e se irrita, toda vez que vai ao extremo e se machuca, provoca dor em seu espírito. Eu gostaria que você não sentisse dor, só isso. Como foi bom conversar com você. João, disse ele. Prazer, João. Com o tempo, Lina percebeu o quanto aquele canto do cemitério teve sua egrégora, ou sua nuvenzinha de energia, cada vez mais condensada com boas energias. Os túmulos eram visitados, as orações se multiplicavam, a romaria era contínua. Logo alguém apareceu e agradeceu pela graça alcançada. Depois outro foi lá e também agradeceu, deixando flores. Outro alguém agradeceu e mandou confeccionar uma pedra de granito pelo milagre alcançado. Surgiram outras pedras, outras placas, mais vasos de flores ao redor sobre os túmulos. Detalhe interessante. Havia um pedido para não se acenderem velas sobre os túmulos. No lugar delas, eram e ainda são colocados copos com água. A administração do cemitério cercou os túmulos. Depois construiu uma capelinha e um velório. Atualmente, as pessoas conhecem aquele local no cemitério como o Cantinho das 13 Almas. Muita gente faz suas orações, pede uma cura, um emprego, um relacionamento afetivo. Os pedidos são mais diversos. Lina ficou ali por livre e espontânea vontade, trabalhando como voluntária por 38 anos ininterruptos. Aprendeu de cor as orações das 13 almas e juntava-se àqueles que oravam com fé. Ó minhas 13 almas benditas, sábias e entendidas. Consolou mães que perderam filhos, orou por doentes terminais, chorou ao lado de maridos que perderam esposas, de esposas que perderam maridos, de amores que perderam seus amores. Exultou de alegria com as graças alcançadas. Aprendeu que cada caso, dia a dia, refletia sobre o seu próprio processo de crenças e, naturalmente, passou a controlar seus impulsos, investindo em atitudes melhores. Agora não era mais impulsiva e sedenta de justiça e vingança como antes. Gastara toda a energia de impulsividade doando para as pessoas aflitas, desesperadas e necessitadas. Esta foi a maneira que seu espírito encontrou de sentir-se útil, de ficar em paz consigo mesma. Ela trabalhava sob a supervisão de João Caveira, o chefe do cemitério e supervisor do crematório de Dona Maria Quitéria, um espírito evoluidíssimo, de uma competência singular, respeitada e admirada no astral superior e temida no astral inferior. Maria Quitéria conta com 7 assistentes. Esses espíritos que se revezam até hoje anotam os pedidos,
tentando interceder, ajudar, fazer o que for possível, o que for melhor para cada um, sem interferir no processo reencarnatório do indivíduo. Não é tarefa fácil. Há um número muito grande de espíritos envolvidos nesse processo. Todavia, o fato é que funciona, porque se juntam à boa vontade dos espíritos com a fé do encarnado que pede. Uma noite, Lina sonhou com Melissa. Sentiu saudades, uma vontade louca de correr e abraçá-la, mas não pôde chegar perto dela. Por quê? Ela perguntou. Porque ela está grávida, esclareceu um assistente de Maria Quitéria. Grávidas não podem entrar aqui. A energia daqui não faz bem ao bebê. Eu só queria abraçá-la. Estou com saudades da minha amiga. Melissa, ao longe, acenava e não conseguia andar. Sentia-se paralisada. Lina estava intrigada. Uma mulher grávida não pode frequentar o cemitério? Claro que pode. Porém, no caso dela dormir e seu perispírito sair para fazer uma viagem astral, podem ocorrer várias situações. Quais? A gestante pode sair para encontrar amigos encarnados, ir ao encontro de desencarnados queridos, e o espírito do bebê permanece no ventre dela, lá no corpo físico. Pode acontecer de ela se desprender do corpo físico e carregar o bebê consigo, e ainda há o caso em que a mãe vai para um lado e o espírito do bebê vai para o outro, a fim de receber energias sutis, dependendo dos objetivos propostos para a nova etapa reencarnatória do bebê. Interessante, Lina tornou, com o dedo no queixo. Entretanto, percebo que Melissa veio sozinha, o bebê dela não veio junto. Então, por que ela não pôde se aproximar? Eu só queria lhe dar um abraço, mais nada. Melissa poderia entrar no cemitério, poderia entrar pelas alamedas e até abraçar você. A assistente de Maria Quitéria era bem didática. Todavia, você, enfatizou, não está bem em termos energéticos. Eu sei, reconheceu Lina cabisbaixa. Tenho altos e baixos. Meu estado de desequilíbrio emocional é patente. Neste abraço, Melissa poderia pegar uma carga mais densa de energia sua e, apesar de uma boa limpeza energética, transmitir algum resquício dessa energia pesada para o bebê. Não quero prejudicar o bebê de minha amiga, de maneira alguma. Então, nada de abraços. Dê apenas um aceno. Um dia, lá na frente, poderão se abraçar. Vamos, incentivou o assistente. Mande um beijo. O que conta não é o ato, mas a intenção. Amo minha amiga. Aproveite e jogue neste beijo toda a vibração de amor que sente por ela. Lina deixou escapulir uma lágrima. Emocionada, fechou os olhos, levou uma das mãos aos lábios, beijou-a e devolveu no ar, em direção a Melissa. Fique bem, minha amiga. E Lina aprendia todo dia. Você tem capacidade de atrair boas energias para a sua vida. Você tem potencial para isso. Pode acreditar. Acho tudo meio complicado, Dona Maria Quitéria. Estou muito aflita com aquela senhora que pede pela mãe doente no hospital. Mal a beça. Estou preocupada com ela. Maria Quitéria tinha voz firme. Está aflita hoje, minha filha. Muito. Então não vai trabalhar. Como não? Lina estava a ponto de indignar-se. Aquela doente precisa de mim. Vai morrer. Com essa energia de preocupação que você tem, ela vai morrer rápido. Hã? Como assim? Se quer que ela viva, não trabalhe hoje. Espere melhorar sua energia, ficar bem, depois ajude. Dona Maria Quitéria, minha filha, preocupação é energia ruim, promove ligações negativas com as pessoas. Sua aflição não vai ajudar no processo de cura da mãe dessa mulher. Mande luz, amor para ela. Aí sim você poderá ajudar. Só? Acha pouco? Amor não preocupa? Se estiver preocupada, vai passar a energia de preocupação. Pensa que a doente vai pegar isso. Pega sim. Então não vou ajudar, vou atrapalhar. Vai atrapalhar. Agora, se você fizer uma ligação positiva com a doente, poderá fazer uma doação para ela. É que a doença dela é terrível e Lina estava impressionada. Maria Quitéria a cortou seca. A doença é dela, o problema é dela, a lição na vida dela.
Imagine-se ao lado dela lá no hospital, beijando-a e abraçando com muito amor, muita luz. Se conseguir fazer isso, ótimo, senão eu chamo um dos assistentes. Lina emudeceu e fez sim com a cabeça. Fechou os olhos e encostou a palma da mão da mulher ajoelhada ali aos pés do túmulo. Em seguida, conseguiu ver a mãe da mulher na cama do hospital. Sorriu e abraçou, mental e amorosamente, a doente. Maria Quitéria sentiu. Isso, aproveite que está no bem no seu coração, com esse sentimento de bondade. E espalhe a energia do bem no ambiente lá no hospital. A doente vai sentir essa energia, esse sentimento puro de amor imediatamente. Lina fez tudo mentalmente. Depois que terminou, Maria Quitéria ensinou séria. Você não pode dar nada de bom se não estiver no bem. O aprendizado era diário. A cada dia uma nova experiência de vida. Lina sorvia cada palavra de Maria Quitéria com todos os sensores da alma ligados. Seu espírito vibrava de contentamento. Ela aprendia, sua consciência se ampliava, sua lucidez aumentava e seus impulsos se abrandavam. Maria Quitéria surpreendida dia após dia. As pessoas vêm aqui porque ainda não entendem que têm força, que são mais fortes do que qualquer forma de pensamento, que são criadoras. Você, Lina, é apenas um canal, um meio para que elas possam utilizar essa força criadora. Na verdade, a própria pessoa realiza um milagre. O poder da fé delas é que cura, transforma, faz as modificações necessárias para o crescimento delas mesmas. Começo a entender. Agora, esse vai ser seu exercício diário. Toda pessoa que aqui chegar e pedir, você vai se aproximar dela e sussurrar no seu ouvido. Você é mais forte do que qualquer forma de pensamento, porque você é criador. E se você é criador, pode criar coisas boas e impor em convicção com firmeza. Você vive de tudo o que acredita. E Lina transmitia todo santo dia a frase para qualquer um que chegasse lá. Fosse ao pé ou aos túmulos, fosse na capela das 13 almas, chegou a ponto em que aquilo ficara tão forte em seu espírito que ela naturalmente acreditou que podia criar coisas boas e impor suas vontades com firmeza, sem extremos. Um dia Maria Quitéria a viu meditando e um círculo brilhante formou-se ao redor, com uma iluminação intensa. Ela fez sinal para um dos assistentes. Pode chamar Maruska. Lina está pronta para partir. Epílogo. Naquela noite, Luiz Sérgio, mesmo inconsciente, dormiu bem. 3 dias depois desencarnou. Amanda já esperava, mas como filha sentiu bastante a partida do pai amado. Depois de uns meses, estava com a vida seguindo o seu rumo, cuidando da casa, do marido, dos filhos, cultivando e fortalecendo a amizade com Nádia e frequentando cada vez mais o centro espírita. Melissa começou timidamente a frequentar o centro. Antes ia com Nádia e Amanda, depois Daniel quis ir junto. Ele já poderia ter se aposentado, mas era apaixonado pela sala de aula. Continuava ativo, cuidando do cursinho. Conversara com Amanda sobre a partilha dos bens deixados por Luiz Sérgio, mas ela não queria saber. Assinara uma procuração e deixara tudo nas mãos de Daniel. Confiava muito no tio de coração. A vida de Melissa mudou depois do encontro com Nádia. Ela teve a certeza de que a vida continua depois da morte do corpo físico. Sonhou com Lina, viu a amiga bem, e Lina lhe disse que iria reencarnar. No sonho, Lina adiantava que seria sua neta, mas quando acordava, Melissa não se lembrava desse detalhe em particular. Acordou contente hoje, meu amor? Tornou Daniel. Fiquei feliz. Passei anos na dúvida, querendo ter notícias de Lina. Sei que poderia ter contratado um detetive, poderia ter ido além, mas estava no auge da carreira. Maura era muito pequena e nosso relacionamento já era meio tenso. Em seguida nasceu Nádia e perto dos 40 engravidei de Bruno. Perdi a noção do tempo. A vida foi seguindo o seu curso. No fundo, a vida lhe transmitia serenidade, porque Lina estava bem, não corria perigo. Sim,
Daí o inventário da casa de sua mãe ficou pronto, e suas irmãs, num ato de generosidade sem precedentes, doaram-nos a parte delas na casa. Daniel deixou passar um brilho emotivo pelos olhos. Eunice e Solange foram espetaculares. Como nunca quiseram ter filhos, acharam justo que nossas crianças tivessem um lar de verdade, uma casa boa para crescer. Viemos morar aqui na escola de etiquetas de Dona Leonor. Quem diria? Melissa sorriu e abraçou Daniel, e prosseguiu. Foram tantos acontecimentos, tantas coisas sucedendo em nossa vida, e fui me esquecendo da minha amiga. Se eu soubesse que ela havia morrido, poderia ter feito alguma coisa, providenciado o reconhecimento do seu corpo, pelo menos. Ela foi enterrada como indigente. Não se impressione. Ela está se ligando aos conceitos do mundo. Teve provas mais do que concretas de que Lina está viva, em espírito. A forma como morreu, como foi enterrada, não interessa. O que importa é que ela está bem e me diz que vai voltar. Melissa aconchegou a cabeça no peito do marido. Tem razão, querido. Eu aqui presa nos conceitos do mundo e Lina pronta para recomeçar uma nova etapa. Então, deixe de pensar bobagens. Agora vamos, estamos atrasados para a festinha da nossa neta. Vou terminar de me arrumar. Melissa subiu as escadas e foi para o quarto arrumar-se para a festinha, sentindo o peito leve, a alma cantando de alegria e com a certeza de que a vida continua. No astral, Lina estava impaciente. Andava de um lado para o outro, esfregando as mãos, mordiscando os lábios. Maruska apareceu e encarou-a com seus olhos profundos e vasta cabeleira loira. Meu bem, o que foi? Luiz Sérgio despertou. Está consciente. Deseja ver-me. E por que tanta aflição? Estou nervosa. Tantos anos se passaram. Qual é o problema? Não sei. Estou sentindo algo diferente, algo estranho. Como se o conhecesse bem antes dele ser Luiz Sérgio? É isso, concordou Lina aliviada. Eu sei que o conheço de outra vida, mas não consigo me lembrar. A nossa ligação em última encarnação foi forte e intensa. Ficamos um tempo juntos. Não pude me despedir. Agora terá um tempo para ficar ao lado dele, ajudá-lo a se recuperar. Não muito. Devo partir daqui um mês. Começarei o tratamento para voltar ao planeta. Entendo. Um mês para ficarem juntos é um bom tempo. Você acha? Melhor do que nada. Vocês ficaram afastados 38 anos. Não acha que um mês juntos é um presente da vida? Se eu olhar por esse ângulo, procure sempre olhar para o lado bom, Lina. Não importa a situação. Tem razão. Aprendi tanto lá no cemitério. Vi muita gente aflita e tive a certeza de que a aflição não ajuda em nada. Pois bem, acalme seu coração. Aqui não é lugar para desequilíbrio energético. Sim. Lina fechou os olhos, respirou fundo, procurou livrar-se dos pensamentos aflitivos. Lembrou-se das orientações de Dona Maria Quitéria. Fez exercícios corporais, balançou o corpo. Trouxe à tela mental cenas de paz, harmonia. E, por fim, imaginou caindo sobre si uma luz branca, suave. Agora tem condições de visitar Luiz Sérgio, observou Maruska. Vamos, ele a espera. Lina assentiu e deu a mão para Maruska. Caminharam por um bosque florido, perfumado. Lina encantou-se com alguns pássaros que pulavam de galho em galho, e quando percebeu, estava diante de um campo aberto. Parecia um parque. As pessoas passeavam alegres, algumas andavam de mãos dadas, outras sozinhas, outras em grupos. Algumas estavam sentadas em toalhas estendidas sobre a grama verde. O clima era ameno, o sol deixava o ambiente mais leve, agradável. Maruska conduziu Lina até uma árvore. Nela estava um homem sentado com a cabeça apoiada nas mãos, imerso em seus pensamentos. Ela fez sinal. Lina aproximou-se, abaixou-se e fez. Psiu. Luiz Sérgio levantou os olhos e exclamou surpreso. Lina? Como vai, meu querido? Ele não disse nada. Abraçou-a e os dois beijaram-se com ardor. Luiz Sérgio falava com a voz que a paixão tornava rouca.
Não tem ideia de quanto tempo fiquei à sua espera. Muita coisa aconteceu, disse ela. E Lina contou toda a sua história. Luiz Sérgio emocionou-se, chorou e também contou a sua. Falou sobre a morte de Amelinha, sobre a separação, depois contou sobre o desespero por não encontrar Lina. O desânimo, o segundo casamento, o nascimento de Amanda, a viuvez, a doença. Agora ficaremos juntos, nada vai nos separar. Não, não é assim, querido. Como não? Eu vou voltar, preciso voltar. Vamos ficar separados? De novo? Marusco os interrompeu. Não, dessa vez não ficarão separados. Quer dizer, há grande chance de ficarem juntos. Mas se Lina vai voltar? Não estou entendendo, objetou Luiz Sérgio confuso. Ela precisa voltar porque já está na hora. Você acabou de chegar, tem muito o que refletir, tem toda uma vida para rever. Se tudo correr bem, quem sabe daqui a uns anos você não tem a oportunidade de voltar também. É? Sim, Luiz Sérgio. O mundo hoje está bem avançado nos costumes. As pessoas não levam mais em consideração a idade, a cor da pele, a orientação sexual, o gênero, a condição social, ponderou Marusca. Houve uma evolução na maneira de pensar. As pessoas têm cada vez mais se aproximado por afinidade, por gosto, por livre e espontânea vontade. Por que uma mulher mais madura não pode relacionar-se com um rapaz mais jovem? Tem razão, é verdade. E quem disse que Lina vai reencarnar como mulher e você como homem? Isso também pode mudar? Tudo pode mudar, meu querido. O corpo humano se adapta às necessidades do espírito. Nada mais, nada menos. E Manuela gostaria de revê-lo, tornou Lina serena. Manuela? Não se preocupe, Luiz Sérgio. O espírito de Manuela é avançado, está envolvido em outras atividades, em movimentos sociais. Não tem planos para reencarnar. É uma amiga que o quer muito bem. Torce para que você e Lina se acertem. Virá visitá-lo e vocês poderão conversar bastante. Ele enrubesceu e Marusca prosseguiu. Não fique envergonhado. Pode continuar tecendo planos para reencarnar, em breve, e reencontrar-se com Lina. Tenho muito o que aprender. Ele não sabia o que dizer. Você é lúcido, inteligente, aprenderá rápido. Marusca olhou para o horizonte e considerou. Preciso voltar para seu quarto. Em breve, marcaremos nova visita. O casal levantou-se e um enfermeiro veio apanhar Luiz Sérgio. Ele se despediu de Marusca e abraçou-se a Lina, beijou-a com ardor. Logo voltaremos a nos ver. Eu o amo. Eu também o amo. Despediram-se e Luiz Sérgio partiu, acenando para as duas. Ele remoçou bastante, observou Lina. Sim, mas o perispírito foi bastante afetado pela doença. Por isso precisa ficar aqui alguns anos. Não poderá partir por enquanto. Entendo. Foram caminhando e voltaram pelo bosque. Lina sentiu o aroma delicado das flores e perguntou. Estava aqui matutando e gostaria de saber a minha ligação com Luiz Sérgio. Não consigo me recordar. Por quê? Porque sofreram muito em última vida, antes dessa passagem pelo Brasil. Eu bloqueei a memória? É isso? Sim, mas vou lembrá-la rapidamente. Voltemos até o Império Russo, em meados do século XIX. Lina estremeceu, seu corpo sentiu um formigamento. Marusca prosseguiu. Você, Melissa e Rosana eram irmãs. Você e Melissa eram inseparáveis, enquanto Rosana era a irmã pretérita indesejada. Rosana conheceu um jovem soldado, Ivan. Era um moço bem apessoado, e eles ficaram noivos. Você se apaixonou por Ivan e fez de tudo para ficar com ele. Melissa tentou dissuadi-la, mas você não quis escutá-la. Arquitetou sozinha um plano para afastá-lo de Rosana. Contratou um casal de camponeses e prometeu-lhe uma grande quantia em dinheiro para sequestrarem Rosana. No princípio, eles não queriam, mas precisavam do dinheiro para comprar a terra dos latifundiários, por conta da reforma camponesa. O plano não deu certo, e por um descuido seu, Rosana morreu no incêndio. Você pôs a culpa no casal. Eles foram condenados e presos.
Depois disso, você acreditou que o caminho estivesse livre para se unir a Ivan, mas ele foi lutar na guerra da Crimeia e morreu em combate. As cenas vieram com muita rapidez e parecia que Lina revia tudo aquilo. Era incrível. Eu me lembro de tudo, tudinho. Melissa e eu acabamos sozinhas e abandonadas. Morremos muito tristes. O casal preso era Eugênio e Aderbal. Lina levou a mão ao peito. Ivan, claro, é Luiz Sérgio. É muito fácil lembrar, basta ter domínio de si mesma. Você fez um treinamento de quase 40 anos. Aprendeu na marra. Maruska sorriu. Lina nem esperou. Deu um abraço bem apertado e demorado em Maruska. Depois beijou-lhe a face e disse sem perceber, num russo impecável. Foi a vez de Maruska se emocionar. Obrigada, minha filha. De nada, mamãe. E então, como se sente? Pronta? Sim, mamãe, respondeu Lina convicta. Estou pronta para recomeçar. As duas se deram as mãos e continuaram a caminhar no bosque florido e perfumado. Os passarinhos continuavam voejando de galho em galho, em trinados festivos. Um beija-flor parou diante delas. Lina estendeu a mão e ele ficou na frente dela, tocando-lhe delicadamente um dos dedos. Ela sentiu naquele toque a magia da vida, a presença de Deus. Lina não teve dúvidas de que a vida é de fato uma beleza. Fim.